Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você não desista nunca, não desista jamais. Continue lançando a boa semente, porque certamente quando ela cair em boa terra, o Senhor fará com que ela cresça, floresça, frutifique de forma abundante. A nossa responsabilidade é lançar a semente. É exatamente o que eu estou fazendo agora. Lançar essa semente poderosa e viva que é a palavra de Deus. Então continue orando, continue adorando, continue agradecendo, continue sendo fiel ao Senhor, ao chamado dele na sua vida e não desanime no meio do caminho. Continue sendo bom semeador, porque certamente Deus cuidará dessa semente que é dele mesmo. E aonde ela cair, a responsabilidade não é sua. A sua responsabilidade é lançar a semente. É Deus que sabe aonde ela vai cair. Então eu quero compartilhar essa parábola que eu creio que você conheça, a parábola do semeador, que está no livro de Lucas capítulo 8, também em Marcos capítulo 4 e em Mateus capítulo 13. Aqui em Lucas, a partir do 5º versículo. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então foi como eu disse, aquele que crê em Deus e entende a importância de cumprir esse chamado do ide e pregar o evangelho, que é a boa semente, ele tem essa incumbência de lançar a semente. O importante é lançar a semente. Nem todas cairão em boa terra, mas certamente aquela que cai em boa terra produzirá uma grandiosa colheita. E se nós formos o local onde cai essa semente? Mudando agora o lado, né? Que o tempo todo eu usei o exemplo de eu e você sermos o semeador, de lançarmos a palavra assim como eu estou lançando agora. Mas e quando nós, eu e você, ouvimos a palavra? Onde ela tem caído? Em meio às pedras? Em meio aos espinhos? À beira do caminho ou em boa terra? Quem seria você aqui? Porque aqueles onde as sementes caíram à beira do caminho, eles até ouviram. E nós ouvimos a palavra. Só que o inimigo vem, tira a palavra do coração para que não creiam e sejam salvos. As sementes que caíram em meio às pedras também ouviram a palavra.
Receberam até com muita alegria, mas não tinham raiz. Eles creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Tem muitas pessoas que são assim. Ouvem, recebem com alegria, mas na hora da provação elas desistem de continuar na caminhada. As que caíram entre espinhos também ouviram. Não chama atenção? Ouviram. Quantas vezes nós ouvimos? Várias e várias vezes. Porém, exatamente essas que caíram entre os espinhos, como eu disse, são sufocados pelas preocupações. Quem não se preocupa? Pelas riquezas. Quantas pessoas têm colocado as suas riquezas acima de Deus? E também eles são consumidos, sufocados pelos prazeres desta vida. Quantas pessoas ouvem, mas estão mais preocupadas em se satisfazer em seus prazeres? Essas pessoas, elas até ouvem, recebem a semente, porém não amadurecem. Mas aquele que ouve, aquele que tem um coração bom e generoso e retém a palavra e guarda no coração, dão fruto e com perseverança, porque se conhece a árvore pelo fruto. E Jesus disse que aquele que está nele frutifica. Quem é você? Aquele que semeia e em relação ao que recebe, quem é você? Reflita nisso. Porque eu ainda não tinha pensado em inverter essa situação. Normalmente eu sempre me coloco como semeador e prego como se você também fosse o semeador. Mas além de sermos semeadores, todos nós ouvimos. Como você tem recebido essa palavra? Tem fruto aí? Ou você está sendo sufocado pelos prazeres, angústias, aflições, pelos bens materiais? Aquele que tem ouvidos, ouça. Reflita, examine e viva, porque ouvir, qualquer um ouve, mas a partir de ouvir, a reação são para poucos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não seja aquela pessoa que, fulano entra no ouvido e sai no outro, não. Que você possa ouvir, reter no seu coração, guardar em sua alma e viver essa palavra e produzir uma grandiosa colheita, a 30, 60 e a 100 por 1. Amém?